Seja bem-vindo ao nosso cantinho, ao Cantinho da Ellen. Antes de assistir o vídeo, me deixa seu like, me dá o seu clique, né? Se inscreve no canal e fica aqui comigo. Oi! Vamos falar hoje sobre terapia? Esse é um assunto que era um tabu para mim. Esse era um assunto que me trouxe dores e uma ignorância. Eu era de uma ignorância, meu Deus. Hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre isso. Eu sempre fui uma pessoa que sempre gostei de compreender as pessoas, de entender as pessoas, de entrar assim, tentar entrar na mente das pessoas com a função de entender o que a outra pessoa estava passando e sempre ter uma palavra para as outras pessoas. Eu sempre fui boa para entender as outras pessoas, entenda. Mas eu sempre fui péssima para me entender. Eu sempre fui péssima para achar palavras para mim mesma. E isso durante 36 anos de vida. Pois é. Tudo começou em 2019, quando na minha família a gente passou por um momento bem difícil, que foi a descoberta da doença da minha mãe, né, o câncer, que ela tinha descoberto ali naquele momento, e ali foi tudo difícil para mim. E foi ali que eu comecei a ter mais ainda crises de ansiedade, e eu não sabia que eu tinha crise de ansiedade. Por pura ignorância, gente, eu vou procurar a palavra bem simples e bem que se encaixa comigo. Pelo meu orgulho, eu não identificava que eu estava tendo crise de ansiedade, que eu era uma pessoa depressiva, que eu era uma pessoa triste por dentro, que precisava de ajuda e não buscava ajuda. Mesmo eu sendo uma pessoa que gosta de ler livros de psicologia, gostando de ler livros sobre autoajuda, sobre escutar podcasts, uma pessoa que eu gosto de absorver tanto conteúdo, que eu não aplicava nada na minha vida, né? Tudo era para os outros e nada era para mim. Eu identificava nos outros, mas nunca identificava em mim. E aquilo ali me machucou durante anos da minha vida, e teve um momento que explodiu. E quando explodiu, ainda bem que não foi tarde, porque eu posso dizer a vocês que vamos dizer que eu procurei ajuda a tempo, mas demorou. Foi aí que eu, conversando com uma amiga minha, com minha prima, né? Obrigada, porque até hoje eu só tenho que agradecer primeiramente a Deus e a você. Eu dedico esse vídeo a você, porque foi através de você que eu tomei o choque de realidade e descobri que eu sozinha não iria conseguir. Porque foi através dela que ela falou pra mim, ela foi bem clara e disse: você não vai conseguir só, né? Você não vai conseguir só, você tem que reagir de uma outra forma. E eu não percebi até então que eu estava precisando de ajuda. Se não fosse ela abrir os meus olhos, e através daquela conversa proporcionada por Deus, eu não teria tomado a decisão de fazer a terapia. Eu não teria tido o choque de realidade. Eu digo assim, o choque de realidade, porque foi um choque de realidade. Isso doeu tanto, gente, mas eu chorava tanto quando eu descobri que eu precisava dessa ajuda, que eu me entreguei de verdade, de saber que eu não conseguia só mais. O peso estava muito grande, estava difícil para mim enxergar os erros das pessoas e não me enxergar, porque eu tinha me perdido no meio do caminho. Eu não sabia mais quem eu era, né? E graças a Deus e a ela, a gente conversando, ela me falou: você não vai conseguir só, procura ajuda. Eu pensava que só quem fazia terapia era quem era maluco, maluco não, gente. Aquelas pessoas que ficam no manicômio, eu pensei que só elas que faziam terapia, sabe? E depois de muito entender, de muito conversar com os meus psicólogos, eu vi que não, que uma simples pessoa precisa de ajuda de um psicólogo, de um terapeuta, né? E pela minha ignorância, por muitos anos, né, que foram criados
né, desde a minha infância, que só quem fazia terapia, só quem tinha ajuda de psicólogo eram aquelas pessoas que estavam lá no manicômio, eu nunca procurei. Então, eu decidi que tinha chegado o momento de... Foi então que eu decidi que agora era o momento de fazer terapia. Para vocês terem noção de como eu estava doente e eu não enxergava o meu próprio defeito, eu consegui convencer a minha mãe de fazer terapia e ela fez da maior amor, ela tinha o prazer de fazer a terapia, né? E consegui convencer o meu irmão a fazer algumas sessões de terapia, mas eu não fazia, olha, eu não fazia porque eu não enxergava o erro em mim. Quando o problema estava muitas vezes em mim, não nos meus próximos, sabe? E aí chegou o momento de eu procurar, né, Gente, a pior parte é você achar um terapeuta que encaixe com você e que você tenha, assim, que o teu santo bata, sabe? Demorou um tempão para achar terapeuta que eu me encaixasse, que atendesse do jeito que eu precisava, sabe? E depois de duas tentativas, na terceira eu consegui. Eu contratei a psicóloga que era da minha mãe e hoje, não digo hoje, né, nessa data de hoje, que vocês vão ver esse vídeo, mas até uns meses atrás, até um mês, 2 meses, até 2 meses atrás, ela me atendia e foi uma terapeuta maravilhosa para mim. Ela, assim, é muito especial para mim. E quero que você entenda nesse vídeo, eu quero que você entenda de verdade nesse vídeo, que você assumir que precisa de terapia, que você precisa de ajuda, não é uma fraqueza. Pelo contrário, você está se mostrando forte. Você está se mostrando a pessoa mais forte do mundo. Porque aquele vencedor é quando ele assume a fraqueza, é quando ele assume que perdeu e começa a lutar de novo. Lá em 2 Coríntios fala que o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza e eu pude viver claramente isso. Eu pude viver claramente que o poder do Senhor se aperfeiçoou e se aperfeiçoa todos os dias nas minhas fraquezas, porque não adianta a gente ser forte o tempo todo, ser forte o tempo todo, não tem como você ser forte o tempo todo. Até Jesus, ele precisava de momentos para ele se fortalecer, nos momentos que ele se sentia fraco, ele ia no Monte das Oliveiras orar para renovar suas forças. Ele tinha os momentos de ele ficar só e renovar as forças dele. Imagine a gente, imagine nós como seres humanos. Só para deixar claro, a palavra está escrita em 2 Coríntios, capítulo 12, verso de 9 a 10, tá? Vai lá ler, que lá está escrito. Então, se cuida, sabe? Assuma que você precisa de ajuda e vai com tudo, vai se cuidar, que quando você se cuida, depois que eu fiz a terapia, né, uns anos depois que eu fiz terapia, que eu descobri que eu precisava da ajuda de um profissional, tudo ficou mais claro. Hoje, depois de 2 meses, eu não faço mais, porque eu precisei de um tempo. Eu sou o tipo da pessoa que eu preciso de um tempo para pôr em prática tudo aquilo que eu aprendi sobre mim. Então agora eu estou pondo em prática a pessoa que eu sou, sabe? Quem eu reconheci, sabe? Procure ajuda, nem que seja de um amigo, mas o melhor amigo que você pode ter, ele se chama Jesus, ele se chama Espírito Santo, porque para mim hoje o meu melhor amigo é o Senhor Jesus, é o Espírito Santo. Não tem seres humanos na Terra. Procure ajuda de profissionais, procure ajuda espiritual e procure ajuda daquele que só Ele pode te dar a força para você recomeçar todos os dias. Não desista de você, você é importante, você é muito, muito importante para você mesma, principalmente para Deus e para você mesma. Tá? É difícil chegar aqui e dizer assim, é muito fácil para você. Não, gente, eu tenho prioridade para falar para vocês, porque tem dias que eu me olho no espelho e digo, Deus, qual a importância que eu tenho na vida? E a minha importância que eu tenho hoje na vida é estar aqui hoje diante de uma câmera falando para você que você é importante, que você pode sim procurar ajuda sem julgamentos e que você é uma pessoa que vai ser vitoriosa,
que vai ser vitoriosa, que vai ser uma pessoa próspera, tá bom? Então esse é o meu vídeo de hoje, com todo carinho, rasgando aqui o meu coração para vocês. Fiquem bem, fiquem com Deus. Muito obrigada pelo carinho e até o próximo vídeo. Tchau!